Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor para todos. Eu sou o irmão Romário Rodrigues e com muita alegria aqui estamos para continuar a falar sobre os dons espirituais. E nós estamos falando sobre aqueles dons espirituais conhecidos como dons de revelação. Eles são assim conhecidos porque eles têm um caráter revelacional, ou seja, Deus é Deus revelando, é o Espírito Santo de Deus revelando algo, coisas aos teus servos. O que é o dom de discernimento de espírito? Como é que ele se manifesta? Cite exemplos na Bíblia Sagrada da manifestação desses dons. Em primeiro lugar, é importante dizermos que existem pelo menos 3 tipos de discernimento. Existe o discernimento comum, existe um tipo de discernimento que é comum a todos os seres humanos, entre aspas. Em geral, os seres humanos têm algum grau de discernimento. Uns têm mais, outros têm menos. Que é aquela capacidade que a pessoa tem de separar o que é bom do que é ruim, o que é amargo do que é doce, o que convém do que não convém, e assim por diante. Todo ser humano ele tem algum grau de discernimento, de saber separar coisas boas e coisas ruins, e assim sucessivamente. Mas existe um outro tipo de discernimento, este para os servos de Deus, que é aquele discernimento que vem através do estudo, do conhecimento das Escrituras, da oração e da comunhão com Deus. Todo cristão, todo servo de Deus que tem comunhão com Deus, que tem intimidade com Deus, que tem apego zeloso às Escrituras, que tem uma vida devotada a Deus através da oração, essas pessoas têm discernimento espiritual, elas enxergam profundamente, elas veem o que muitos não veem, porque comunhão com Deus, intimidade com Deus, estudo da Bíblia Sagrada, vida de oração, nos leva a ter um discernimento espiritual, a ter uma visão espiritual amplificada. Isso é um tipo de discernimento que todo cristão deve ou deveria ter. Mas o dom de discernimento de espírito, aí é uma outra situação. É um dom que Deus dá aos seus servos, mas não a todos os servos. Como nós já dissemos aqui, o Espírito Santo distribui os dons como ele quer, como lhe apraz. E como é que esse dom se manifesta? Discernir, meus queridos e amados irmãos. Por exemplo, quando nós tomamos um suco, nós descobrimos, nós discernimos de que fruto aquele suco foi feito, se é de laranja, se foi de goiaba. Então, discernir essa capacidade de descobrir as coisas, de saber diferenciar uma coisa da outra. Então, o discernimento de espíritos, e é curioso que o termo, a expressão aparece no plural, discernimento de espíritos. Mas por quê? Por exemplo, na primeira carta de João, no capítulo 4, o apóstolo escreve da seguinte forma: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Por exemplo, muitas das vezes, em uma mesma reunião, em um mesmo ajuntamento, pode se manifestar o Espírito de Deus, o espírito maligno e o espírito humano. Um exemplo na Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 16. O mesmo Pedro que, sob inspiração do Espírito Santo, proclamou: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Instantes depois, Pedro é usado por Satanás. Então nós vemos numa mesma ocorrência uma operação do Espírito de Deus e também uma operação do Espírito maligno e com certeza também ali uma participação do Espírito humano. Então o discernimento de espíritos é justamente para que o servo de Deus tenha capacidade de discernir um do outro. Opa, aqui é uma operação do Espírito de Deus. Ali é uma operação do Espírito humano. Aqui é uma operação de um espírito maligno. Então, este é o dom de discernimento de espíritos. É uma capacidade que Deus dá aos seus servos para saber, para discernir. Muitas das vezes, alguém que está cantando, alguém que, entre aspas, está manifestando um dom, alguém que está pregando, alguém que está ensinando, alguém que está profetizando, e não é Deus falando na boca daquela pessoa. Deus, através desses servos que têm esse dom, Deus capacita esses servos para descobrir a mentira daquela pessoa, para enxergar que aquele
espírito que está falando na boca daquela pessoa não é o Espírito de Deus, mas sim o espírito maligno. Meus queridos e amados irmãos, veja a importância desse dom. Na Bíblia Sagrada nós temos alguns exemplos. Eu quero citar um para os amados irmãos que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, quando Paulo e Silas ali estão para pregar o evangelho. A Bíblia vai dizer que tinha uma moça ali, queridos e amados irmãos, que estava com certeza possessa, que tinha um espírito de adivinhação. E aquela moça estava, entre aspas, bajulando, exaltando Paulo e Silas. Aí Paulo vai dizer: seguindo a Paulo e a nós, aliás, Lucas, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Era verdade o que ela estava falando. Irmão, mas nós devemos desconfiar do diabo até quando ele fala a verdade. Porque até quando o diabo fala uma verdade, ele tem propósitos malignos. Precisamos ter cuidado, porque o diabo é perspicaz. Satanás é sutil. As suas bandejas, meus queridos e amados irmãos, os banquetes de Satanás, eles são bem enfeitados. Eles são bem aperitivos. Precisamos ter cuidado. Olha que essa moça estava falando da verdade, não era ela. Era o espírito maligno, o espírito de Satanás, falando na boca daquela jovem que tinha um espírito de adivinhação. Elas estavam falando a verdade. Mas os servos de Deus não precisam da propaganda de Satanás. O Espírito Santo de Deus basta. Aí a Bíblia diz o quê? Que isso se repetia por muitos dias. Ou seja, ela fazendo uma falsa propaganda. E claro que existia uma malícia por trás daquilo, né? O objetivo de Satanás aqui é que essa jovem tivesse mais ibope, porque ela estava reconhecendo, vamos dizer assim, o ministério daqueles homens. Então, com certeza, sempre que o diabo aparece com uma proposta aparentemente boa, na verdade eles têm planos malignos, porque a sua obra é fazer o mal, ele é maligno. Precisamos ter cuidado com as astutas ciladas de Satanás. Aí a Bíblia diz o quê? Que Paulo repreende aquele espírito e ele na mesma hora saiu daquela jovem. Então Paulo, ele soube discernir, ele percebeu. Por que ele percebeu que ali não era o Espírito de Deus na boca daquela jovem, e sim o espírito maligno? Porque ele tinha o dom de discernimento de espíritos. Então, muitas das vezes, alguém que está ensinando, alguém que está profetizando, alguém que está pregando, alguém que está cantando, dizendo que é em nome de Deus, mas se aquela pessoa estiver sendo usada por um espírito maligno, alguém que tem o dom de discernimento de espíritos, ele vai saber. E Satanás cairá por terra, o erro será desfeito. Então é muito importante esse dom. Ele é extremamente, assim como todos os outros, necessários para a igreja do Senhor. Então, Deus capacita muitos dos seus servos com o dom de discernimento de espíritos, a fim de que o povo de Deus não seja enganado. Porque tem coisas, queridos, que não são perceptíveis aos olhos humanos. Não tem como nós percebermos com facilidade, partindo apenas do intelecto humano, da nossa capacidade de perceber, de forma nenhuma. É necessário uma intervenção divina. Nesse caso de Paulo aqui, observe que houve uma intervenção divina através da vida de Paulo, que tinha esse dom. Então Satanás foi desmascarado. Então essa jovem foi liberta. Deus revelou para Paulo que o que estava falando na boca daquela jovem não era o Espírito de Deus, mas sim um espírito maligno. Então precisamos ter cuidado, porque infelizmente no meio da igreja existem falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, falsos de tudo quanto é categoria, né? Infelizmente muitos deles estão impregnados no meio do povo de Deus. Então Deus usa os seus servos para que, entre aspas, essas pessoas sejam desmascaradas e o inimigo perca em nome de Jesus Cristo. Então esse dom, querido, não é para que as pessoas descubram mais uma vez o que está no coração da pessoa, do que ela está pensando, o que ela pensa de mim, quais são os planos dela, será que ela tem um coração sincero? Não, quando Deus quer, Ele intervém. Mais uma vez, esses dons devem ser usados para a glorificação do Senhor, para a edificação do corpo de Cristo, não para atender a interesses pessoais das pessoas. Esse foi o dom de discernimento de espíritos. Que Deus abençoe você,
Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus abençoe toda a sua casa, que Deus te abençoe espiritualmente, que Deus te abençoe psicologicamente, familiarmente e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. E como nós já dissemos, os dons espirituais de revelação, eles apontam para, revelam para, destacam para a onisciência de Deus. Deus revela porque Ele tem todo o conhecimento. Deus não apenas tem conhecimento, Ele é o dono, Ele é o detentor de todo o conhecimento. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes perante os olhos do Senhor. Ele conhece tudo, Ele está vendo tudo. Que Deus abençoe você.